De volta aqui no canal e eu quero falar um pouco mais, né, sobre a atuação melancólica do Grêmio no Clássico Grenal, né? O Grêmio não apenas perdeu por 3-2, o Grêmio deu a oportunidade do adversário ressuscitar dentro da competição. O Grêmio deixou uma possibilidade do Grêmio se autoafirmar dentro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio está bem colocado? Claro que está, só que o Grêmio desperdiça pontos fundamentais, hoje foram pontos desperdiçados. O Grêmio chutou 2 bolas a gol, uma com o pé esquerdo do João Pedro que não é bom, uma com o Soares que sofreu, foi lá e fez a falta. Eu tô bastante irritado, viu? Principalmente com a atitude do Renato. É sobre isso que eu quero falar agora, depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Muito obrigado para todo mundo que acompanhou o pré e o pós-jogo que eu fiz no meu canal, a jornada do Bagé, que será completa já na próxima rodada. Muito obrigado, fiquei muito feliz com os números que obtivemos hoje. Então, se tu não te inscreveu no canal ainda, por favor, te inscreva, deixa o teu like pra gente engajar cada vez mais os conteúdos que aqui são gerados. Galera, não tem como passar o pano em cima do que o Renato fez, né? Pô, depois de um jogo, de um Grenal, que o Grêmio foi apático, que no primeiro tempo o Grêmio tomou um chocolate, que o Grêmio tomou gol no início do primeiro tempo, tomou gol no início do segundo tempo. O terceiro gol do Inter, o Natan, que tinha entrado no segundo tempo, ficou olhando o Alan Patrick invadir a área e chutar. Se não fosse o Gabriel Grando, nós gremistas estaríamos reclamando de um placar muito mais elástico. Nada deu errado no Grêmio, dentro de campo e muito menos fora. O Renato demorou a entender que o Alan Patrick tinha liberdade, o Renato demorou a entender que era o momento dele tirar um dos volantes. O Carbajo, que depois sai Carbajo e Cristaldo, é um capítulo à parte que a gente precisa falar nos próximos conteúdos. O Grêmio tem jogadores caminhando em campo. E aí, quando tu depende de entrar num segundo tempo para poder melhorar, casos como o Galdino, que inclusive entregou um dos gols do Inter, e o Natan, que não marca ninguém, e esse Natan tem 3 anos de contrato com o Grêmio ainda. Então, realmente é algo que deixa uma dúvida muito grande do que pode ser o futuro do Grêmio daqui para frente. Sabe, eu tenho medo que o Grêmio daqui a pouco ele tenha condições reais e desperdícias de, por exemplo, ficar entre as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Que bom que daqui a pouco ganha a Libertadores do Fluminense, o Fluminense pode entrar no bolo, abre mais uma vaga e por aí vai. Mas não dá para contar com isso. O Grêmio precisa contar com uma realidade, com a sua realidade. O Renato Portaluppi não poderia ter feito o que fez hoje em nenhum momento. O Renato, ele deixou à deriva um grupo de jogadores. Como é que o Renato daqui para frente pode cobrar alguma coisa dos seus jogadores se o próprio Renato, no momento que precisava aparecer, não apareceu? Pô, foi constrangedora a entrevista do presidente Alberto Guerra, do Alexandre Mendes, que é o auxiliar, o Alexandre Mendes, auxiliar do Renato, muito mais. O presidente Alberto Guerra deixou muito claro que o ato do Renato foi uma indisciplina. E foi. Imaginamos que um jogador fizesse isso. Ah, mas o Renato disse que já... Palavras do presidente Alberto Guerra. O Renato já tinha avisado que tinha o compromisso na segunda-feira pela manhã. Perfeito? O que o Renato não disse é que ele sequer, depois do jogo do Beira-Rio, ficaria para a entrevista coletiva e sairia às pressas para não perder o voo no aeroporto Salgado Filho. Num clássico Grenal, no momento que tu perdeu, que tu precisa responder para milhões de torcedores do Grêmio, para milhares de sócios. Não, não pode ser isso, não. A gente está falando do Grêmio, futebol porto-alegrense. A gente não está falando de um time de várzea, que simplesmente alguém deu na telha. Nós estamos falando do maior jogador da história do Grêmio. De uma das maiores marcas, quem sabe entre os seres humanos, a maior marca que o Grêmio tem, que é o Renato Portaluppi. Então ficou muito feio. O presidente Alberto Guerra tentou remendar, dizendo que não concorda com o que foi feito, que não aprova o que foi feito, que a direção de futebol e também o conselho de administração não aprova o que foi feito, mas o presidente Alberto Guerra, em determinado momento perguntado sobre questão de indisciplina, disse que não considera um ato de indisciplina, mas foi presidente Alberto Guerra. Opa, a gente tem o exemplo do Adriel, que foi afastado do Grêmio, porque ele chegou atrasado, porque ele ousou um dia responder alguma coisa para o Renato e porque ele atendeu o telefone no horário do almoço e não podia fazer isso. Patrimônio do Grêmio. Ele não ficou jogando no Grêmio, ele foi afastado, ele inviabilizou a sua permanência no Grêmio por tais atitudes. Como é que o Renato vai cobrar alguém a partir de agora? Porque o Renato foi um dos que mais cobrou publicamente, inclusive, o Adriel. Eu só estou pegando um caso, poderia pegar outros tantos casos, mas como é que o Renato cobra alguém a partir de agora? Ah, os jogadores também não deram entrevista coletiva, quer dizer, quando ganha é uma barbada, todo mundo quer falar. Quando perde, aí todo mundo some. Que grupo de jogadores que o Grêmio tem? Agora tem jogador que não pode mais vestir a camisa do Grêmio. Eu sei que o Natan, esse pescador, tem 3 anos de contrato bom, vai ter que se arrumar alguma coisa para ele fazer. Olhem o lance do gol do Alan Patrick. Ele vem correndo, acompanhando, tipo assim, bah, vai acontecer o gol.
Esse tipo de jogador não pode jogar com a camisa do Grêmio. Aí se coloca numa prateleira o Galdino como se ele seja a solução. Aí ele entra, vai tentar driblar no meio de campo, toca a bola, filho. Aí roubam-lhe a bola e sai mais um gol. E mais, o melhor jogador do Grêmio hoje foi o Grando e depois o goleiro do Inter, o Rocher. Porque se o Rocher não toma aqueles 2 gansos que passaram embaixo dele, aliás, um passou embaixo dele e o outro, o gol de falta, a barreira abriu e ele ficou vendido no lance. Mas foram 2 chutes que o Grêmio fez e o Grêmio fez 2 gols. Com o João Pedro fazendo um gol de perna esquerda, que ele até já tinha feito. Então esse Grêmio tomou 3 gols do Inter. O Inter não faz 3 gols em ninguém. Outro dia o Grêmio tinha tomado 4 gols do Corinthians, eu falei. Aí muita gente, pô, Bajé, mas fez 4 no Corinthians. Não, mas tomou 4 do Corinthians. O Corinthians não faz 4 gols em ninguém. O Inter não faz 3 gols em ninguém. Fez 3 gols no Grêmio. Então tem muita coisa, tomara que fique de lição. Só que lição é essa, né? De um Renato que sai correndo, não vai dar nem dar entrevista. Eu só tô pegando esse ponto porque ele foi evidenciado pelo presidente Alberto Guerra. O presidente do Grêmio disse, tá, mas o que eu vou fazer? Eu vou agarrar ele pelos braços? Não, mas o senhor autorizou? Não, eu não autorizei. Essa é a palavra do presidente. O Renato poderia ter ido num horário mais tarde, o Renato poderia ter arrumado algum outro voo, uma série de coisas o Renato poderia ter feito. Mas não, o Renato mostrou que ele se governa. E é um direito dele. Eu só espero que em algum momento alguém possa também cobrar o Renato. Porque o Renato só entra na prateleira do Grêmio dos méritos. Eu sei que muitos torcedores aí do outro lado vão me xingar e vão me ofender. Não tem problema. Eu já estou há 22 anos vivendo com isso. E eu sei exatamente há quanto tempo. Alguns me chamam até de colorado porque eu ouso criticar o Renato. O Renato é intocável para alguns torcedores, os que eu chamo de renatistas. Sim, o Renato para alguns torcedores, ele é intocável. Ele é um semideus. Ele até pode ser um semideus para o torcedor, eu também sou torcedor. Mas eu estou cobrando o Renato treinador de futebol. E o Renato treinador de futebol não pode abandonar o Grêmio porque ele tem um compromisso no outro dia, ele tem que sair correndo num Grenal na casa do adversário. Ele simplesmente não foi para a entrevista coletiva com o presidente não autorizando. E ele virando as costas e saiu. Isso foram palavras do presidente. Então é muito sério isso que está acontecendo. Talvez isso reflita alguns jogos em que parece que o Grêmio não está em campo. Talvez seja um reflexo de algumas atitudes no dia a dia do próprio treinador. Eu elogiei muito já o Renato esse tempo todo. Vocês não podem me dizer o contrário. Agora o Renato foi muito mal nessa. O Renato causou constrangimento ao Alexandre Mendes, ao presidente do Grêmio e está causando constrangimento a nós torcedores. Porque nós estamos sendo zoados por essa situação. Pô, o Renato manda no Grêmio e mesmo assim virou as costas pro Grêmio. Foi o que a gente ficou do Clássico Grenal. O Grêmio não jogou nada. E se o time do Grêmio, do Inter fosse mais competente, teria nos goleado. Não goleou porque o centroavante deles, que eles acham que é craque, não acerta a goleira. Porque senão nós teríamos sido goleados hoje. Infelizmente, essa é a realidade. Mas eu quero saber do teu recado. Aproveita, te inscreve no canal, deixa o like e aperta o sininho para receber as notificações. E agora eu já posso revelar, hein? Meio-dia dessa segunda-feira eu estou no Debate Raiz. Então já vai no canal do Debate Raiz, te inscreve se não te inscreveu, ativa as notificações. Eu estarei lá ao lado do Baldasso, do JB e do Meneghetti. Que pena que numa segunda-feira que a pauta vai ser muito mais negativa do que qualquer outra coisa do Grêmio. Mas faz parte da vida. Agora, foi uma vergonha o que o Grêmio fez no Grenal. O Grêmio tomou um chocolate e só não foi goleado pelo rival porque o rival também é fraco tecnicamente. Porque senão teria passado o carro hoje no Grêmio. Abraço todo mundo. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.